Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar para os irmãos um pouco mais da palavra do Senhor sobre aflição. Quando é que a gente é tomado pela aflição? Quando eu falo a gente, eu estou dizendo a pessoa crente, a pessoa que está na igreja todo dia. E por que a gente é tomado de aflição? Por que a gente não consegue descansar o nosso coração em meio a essas aflições que aparecem? Jesus falou assim: enquanto estiveres aqui, terás aflições. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos ter aflições. Então é importante você aprender a viver em meio às aflições. Se você não aprender a viver em meio às aflições, você vai sofrer muito. E eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que viveu em aflição, um momento de aflição. Na verdade, essa pessoa viveu um momento de aflição. Eu estou falando de Pedro. O Pedro estava fazendo uma viagem de barco e de repente o mar se levantou, ficou agitado, muitas ondas, o barco indo a pique, querendo ir para o fundo. E para socorrer eles, Jesus entrou no mar e foi andando sobre as águas em direção a eles. E o barco ali naquela agonia de vai para o fundo, não vai para o fundo, de repente eles avistaram Jesus. Na verdade, eles viram um vulto, uma pessoa, e diagnosticaram que era uma pessoa, que era um fantasma. Mas não era um fantasma. Jesus se identificou. E Pedro falou assim: tu és Jesus, deixa que eu vá, permita que eu vá até onde o Senhor está. Ó, para você ver o que é aflição. Então Jesus permitiu, né? E ele desceu do barco em meio ao mar agitado e começou a navegar, andando sobre as águas, Pedro. Só que você, meu irmão, minha irmã, que mora aqui na beira da praia, ou que você já viu a praia, sabe como é que é a praia. Na praia, no mar, existem ondas, que é um fenômeno natural do mar. Ele tem ondas de todo tipo de tamanho, né? E naquele dia o mar estava agitado. Então Pedro, quando entrou no mar ali, que viu aquele mar agitado, quebrando onda para todo lado, quando ele estava vindo bem, porque os olhos dele estavam em Jesus. Mas quando cresceu uma onda entre ele e Jesus, que ele não pôde ver mais Jesus, que ele viu só a onda, foi aí que ele foi para o fundo. Quando ele tirou o olho de Jesus, que ele focou só na onda, ou seja, ele focou o problema dele, focou no problema dele, ele ficou olhando aquele tamanho daquela onda, que ele ia para o fundo, que ele ia se afogar, que ele ia morrer. Foi aí, de fato, que ele foi para o fundo. Hoje, tem milhões de pessoas indo para o fundo porque a onda subiu, ou seja, uma palavra, um não, uma porta fechada, qualquer outra situação, ela se levanta diante de nós. A gente começa a focar os problemas e esquece que você conhece Jesus. E Jesus no barco, irmão, Jesus, se você conhece Jesus, você não precisa ficar nessa agonia toda, não. Sabe por quê? Porque com uma palavra dele, o mar se acalma. O mar se acalma. Com uma palavra dele, as ondas param. Com uma palavra dele, o vento para. Então, o Pedro está vindo para o fundo. E aí, como eu falei, a onda é coisa ruim. Não deixa eu pregar não, né, filho de rapariga. O Pedro está vindo para o fundo. A onda passou. Quando a onda passou, ele viu Jesus. Só que aí ele já estava indo. Ele não conseguia mais ficar em pé sobre as ondas sem o recurso de Jesus. Jesus se aproximou dele, pegou pela sua mão
E os dois caminhou junto de volta para o barco. Falta em nós, irmãos, essa fé. Falta em nós a gente confiar de verdade em Jesus. Você precisa acreditar que Ele vai te ajudar. Você não pode tirar os olhos dele. Deixa o mar levantar, deixa o barco bater, deixa as pessoas falar. Você que não pode fazer isso. Que essa reflexão sirva para você, para mim, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor.